Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa revisão para o Enem. Hoje nós vamos falar de radioatividade. Radioatividade é um assunto que vem ganhando cada vez mais importância das nossas provas, principalmente no Enem. Radioatividade tem uma influência na história muito importante. Vale salientar que a radioatividade é uma ciência que foi descoberta há pouco tempo, no final do século XIX e início do século XX. Lembrem-se que a radioatividade teve as suas primeiras ideias lançadas pelo cientista Henri Becquerel, quando ele percebeu que alguns elementos emitiam radiação espontaneamente. Logo em seguida, os cientistas Marie Curie e Pierre Curie começaram a descobrir os primeiros elementos radioativos, entre eles o polônio e o rádio. Agora, o auto da descoberta da radioatividade veio com o cientista Rutherford. Rutherford, a partir de experimentos radioativos, conseguiu descobrir o núcleo do átomo. Além disso, foi Rutherford que descobriu as principais emissões radioativas dos elementos. Destaca-se, então, a experiência da descoberta da radiação alfa, da radiação beta e da radiação gama. Cada uma dessas radiações foram prontamente caracterizadas por Rutherford. Alfa é uma radiação considerada pesada, formada por 2 prótons e 2 nêutrons, apresentando uma carga relativa mais 2 e uma massa 4. Também vale salientar que alfa tem um baixo poder de penetração, além de ser uma partícula lenta. Temos também a radiação beta, que é uma partícula semelhante ao elétron, de carga negativa e massa desprezível, de velocidade relativamente alta, aproximadamente 270 mil km por segundo, e uma penetrabilidade considerada média. A outra radiação, nesse caso, formada por ondas eletromagnéticas de alta frequência, nós denominamos de radiação gama. É aquela que transporta, de fato, a grande energia emitida pelas emissões radioativas. Gama é uma radiação de velocidade igual à das ondas eletromagnéticas, 300 mil km por segundo, e tem alta penetrabilidade, sendo muito prejudicial principalmente aos seres vivos. Então essas são as 3 principais emissões radioativas. Também devemos estudar com muita atenção as consequências que os elementos apresentam quando emitem essas radiações. É exatamente o que nós chamamos de transmutação dos elementos. No caso, cada partícula emitida vai trazer uma mudança no núcleo e um elemento origina um novo elemento. Entre as emissões radioativas, nós temos a primeira lei da emissão radioativa. No caso, a emissão alfa. Sempre que um elemento emitir alfa, ele vai ter como mudança dentro do seu núcleo a redução de 2 prótons e de 2 nêutrons. No caso, ele vai ter uma diminuição de 2 unidades do seu número atômico e de 4 unidades do seu número de massa. Um dos exemplos clássicos da emissão da radiação alfa é exatamente o elemento urânio, que com 92 prótons e um número de massa de 238, quando emite alfa, ele passa a constituir agora o elemento tório, de número atômico 90 e número de massa 234. A outra emissão é a emissão beta. A segunda lei das emissões radioativas vai discorrer sobre a mudança que um núcleo vai apresentar após emitir beta. O interessante é que beta ele é semelhante a um elétron, e esse elétron é expulso de dentro do núcleo. Havia uma dúvida pelo não entendimento de um elétron sair de dentro do núcleo. Quem esclareceu esse fenômeno foi Enrico Fermi, que percebeu que o elétron emitido de dentro do núcleo na forma de uma radiação beta era exatamente resultado da quebra de um nêutron e imediata formação de um próton e de um elétron. Este próton ficava então dentro do núcleo e o elétron era expulso na forma de radiação beta. Qual é a consequência disso? Que o elemento então, quando emite beta, tem o aumento de 1 unidade no número atômico. Por exemplo, uma das emissões beta mais conhecidas que nós temos é exatamente a emissão beta a partir do carbono 14.
o carbono 14, de número atômico 6 e número de massa 14, ao emitir beta, se transforma em num átomo de nitrogênio, com agora número atômico 7 e número de massa 14. Percebam que o número de massa na emissão da radiação beta, ele não é alterado, permanece o mesmo do elemento anterior. Na sequência, devemos lembrar também que um dos assuntos mais abordados no Enem é com relação à cinética, que envolve os fenômenos radioativos. Entre elas, nós destacamos o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é um comportamento exclusivo dos elementos radioativos na hora em que eles vão se desintegrando. O que é a teoria do tempo de meia-vida? É que um elemento radioativo, da quantidade inicial que ele tem, ele vai perder metade dessa quantidade em um determinado tempo pré-determinado. E a partir da quantidade restante, ele perde mais outra metade dentro desse mesmo tempo. Percebam aqui na nossa demonstração que nós temos a dinâmica de como é essa diminuição e, em seguida, o gráfico representativo desse comportamento. Vale salientar que o tempo de meia-vida se encaixa na condição matemática da função logarítmica. Então, nós temos, a partir desta concepção, algumas fórmulas que vão servir para fazer o cálculo do quanto se desintegrou, do quanto tempo leva para desintegrar certa quantidade, como está apresentado aqui no canto da nossa tela. Então, a cinética radioativa, o tempo de meia-vida, é muito utilizado para diversas atividades envolvendo a radioatividade. Desde datação de fósseis, desde o uso de elementos radioativos na interpretação e no diagnóstico de doenças, e daí por diante. São muitas aplicações que nós temos dentro da radioatividade. Também ainda discorrendo sobre o assunto de radioatividade, nós vamos entrar naquelas que são chamadas as transmutações artificiais, que são aquelas provocadas pelo homem. Os núcleos, eles podem ser modificados artificialmente através do processo de bombardeamento nuclear, onde nós vamos jogar partículas aceleradas junto ao núcleo para que ele sofra uma transformação. Daí, então, nós podemos descobrir novos elementos radioativos e também fazer a síntese de elementos radioativos com determinada função. Então, isso se chama transmutação artificial. Como maior exemplo significativo da transmutação artificial, nós temos a reação de fissão nuclear. Os cientistas Otto e Hahn descobriram na década aproximadamente de 1930 que o núcleo do átomo ele poderia ser fissionado, quebrado. E o que mais chamou a atenção foi a grande liberação de energia provocada por essa reação. Logo em seguida, houve um aprimoramento e descobriram então a reação de fissão do átomo de urânio, especificamente o isótopo 235 do urânio, aquele que é considerado físsil. Este elemento químico foi aquele utilizado com o aprimoramento para obter energia elétrica através dessa reação e também, como grande fato histórico, ele foi constituído para se fazer uma arma de destruição em massa. Como todos já ouviram falar, o grande episódio que chama a atenção até os dias de hoje, que foi a aplicação dessa bomba nuclear criada pelos americanos sobre território japonês na Segunda Guerra Mundial. Realmente foi um fato que marcou a história mundial, já que houve a destruição de cidade quase que por completa e a morte de mais de 200 mil pessoas. Lembrem-se que a reação de fissão nuclear é o uso do urânio 235 em especial, bombardeado por átomos de nêutrons. Nesta quebra, há a formação de dois átomos menores, numa reação padrão, eles vão se transformar em bário e criptônio, são os dois elementos menores formados. Além disso, temos também a emissão de outras partículas de nêutrons, aproximadamente de 2 a 3, o que traz uma característica muito interessante da reação de fissão nuclear, já que esses duas ou três partículas de nêutrons, elas vão atacar outros núcleos de urânios vizinhos e então acontece aquilo que chamamos de reação em cadeia. Com relação à energia produzida, é uma energia absurda, gigantesca. Não há nenhuma outra fonte de produção de energia comparável até hoje à reação de fissão nuclear.
Como consequência, na atualidade, nós utilizamos essa reação para obter energia elétrica nas usinas de energia nuclear. Aqui no Brasil nós temos as usinas localizadas em Angra dos Reis. E no mundo afora, esse tipo de usina, ele é muito utilizado, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, como fonte de energia elétrica, com a grande parcela de participação na produção energética de cada país. Destaca-se a França. A França, quase que 80% do seu consumo de energia elétrica vem da produção de energia nuclear. Então, por esse motivo e por outros, é que a radioatividade ela influencia muito nos atos e nos fenômenos que acontecem do nosso cotidiano. Fica a dica que radioatividade é algo muito fácil de contextualizar, não só na área tecnológica, como também na área médica, na área biológica, na área histórica. Nós temos várias formas de congregar o assunto de radioatividade para poder fazermos perguntas sobre aquilo. Para finalizar, a gente tem a reação de fusão nuclear. A famosa reação de produção energética muito maior que a fissão, aonde nós temos a união de núcleos de átomos de hidrogênio para formar átomos de hélio. Como maior exemplo dessa reação de fusão nuclear, nós temos aquela que produz a energia liberada pelo Sol. O Sol é um grande reator de fusão nuclear, onde átomos de hidrogênio se fundem e, à medida que vão chegando na superfície do Sol, formam então os elementos hélios que são liberados para a atmosfera. Outra característica interessante da reação de fusão nuclear é que ela é muito mais poderosa do que a de fissão. Ela chega a liberar cerca de 1000 vezes mais energia do que a própria reação de fissão. Na aplicação da reação de fusão nuclear, foi criado, próximo à época da criação da bomba atômica, a bomba de hidrogênio. Bomba essa, quando fizeram os testes, poderosíssima que era, recebeu o veto da ONU para que não se fizesse mais nenhuma pesquisa, já que o poderio energético que ela liberava assustou a todos naquela época. Então é isso, galerinha. Mais uma vez, uma aula do nosso Química mais Enem. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Um abraço.